Tá bom, gente. Olha, eu estou muito feliz de estar de novo de volta aqui. Gosto demais dos estudos e agora, graças a Deus, assim, com um novo horário já acertado, trabalho, graças a Deus, assim, fluindo novamente. Estou muito feliz de estar de volta aqui. Isso para a gente é um fortalecimento, né? Reunido com pessoas queridas dessa casa que também nos faz e fez, né? Fez e nos faz sempre. E queria hoje fazer aquele convite de sempre, como que convidar todo mundo a fechar os olhos assim, olhar para dentro da gente mesmo, nesse silêncio, nesse recolhimento. Hoje eu queria convidar todo mundo para fazer uma prece muito especial, que foi a prece que Jesus nos ensinou, que é o nosso Pai Nosso. E nesse momento, assim, que o nosso coração possa se elevar e entrar em sintonia com o coração do Mestre, que nos deixou essa belíssima oração, sentindo agora a presença, né? E convidando para que Ele esteja conosco hoje, durante esse estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Gosto muito de rezar essa oração, porque o próprio Jesus, né, nos ensinou, e a gente vê assim quanto amor o nosso eterno mestre tinha pela humanidade, que ele, que era um ser assim de luz, de uma envergadura tão grande, tinha esse coração humilde, manso, né? E que falava com o Pai através da oração. Quantas e quantas passagens nós temos de Jesus no seu recolhimento, né? Fazendo as suas orações, as suas preces, sempre se alinhando com o Pai, inclusive assim relembrando, né, o momento da sua crucificação, e o seu último pensamento foi uma prece que ele fez ao Pai, numa rogativa pela humanidade, né? Então, assim, Jesus sempre nos deu as instruções sobre a prece, o seu exemplo. E uma coisa, assim, que durante o estudo me chamou muita atenção foi a maneira que a gente deve orar. Foi Jesus mesmo que nos deixou as instruções, porque ele nos disse assim, são palavras, né, que estão contidas no Evangelho de São Mateus e de São Marcos, que ele diz assim, também muito bem colocada no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedis e obtereis. Quando Jesus nos instrui, ele fala assim, quando quiserdes orar, entrai em secreto, que o Pai Celestial, que vê tudo o que se passa assim, no secreto do seu coração, vos atenderá. Então, essa é uma das instruções mais fortes que Jesus nos deu sobre a prece. Esse recolhimento que a gente deve ter, quando ele fala quarto, eu acredito assim que, como ele usava muito de metáforas, né, para a compreensão, ele queria falar assim que a gente deve voltar para o nosso interior e ali nesse silêncio, nesse recolhimento, o nosso eu interno consegue se conectar com o nosso eu superior, que é aquela parte divina que habita em nós. E nessa conexão, a nossa vibração se eleva até o alto, né? E aí a gente consegue as conexões com a hierarquia espiritual superior. Outra instrução que ele nos deixa é que a gente não deve orar como oravam os hipócritas nos templos. Ele dizia que os hipócritas oravam afetadamente em pé nas sinagogas para que fossem vistos pelos homens. Então, assim, mais uma vez, ele fala que a prece não exige da gente nenhum ritual e que ela deve ter uma postura íntima, né?
E também, assim, ele fala que a gente não deve rezar como pagão, pedindo demais, porque desnecessário a gente achar que é a multiplicidade das nossas palavras que vai nos fazer entender, que Deus vai nos entender através de inúmeras palavras que o Pai Celestial muitas vezes sabe do que nós precisamos, sem que a gente precise nem mesmo pedir nada, que Ele já nos sonda e nos conhece. E uma das instruções mais belas que eu acho que Jesus nos deixou foi quando Ele disse para nós assim: quando quiseres orar, vá e reconcilie com seu irmão. Porque se você não conciliar com seu irmão, o Pai Celestial também não vai poder te perdoar suas faltas. Então, que você purifique seu coração, porque só assim você consegue um contato íntimo com Deus, né, ou com o nosso Pai Celestial. E é esse ponto que eu acho assim mais difícil de seguir, porque muitas vezes a gente ora e acha muita facilidade em orar, em pedir, mas muitas vezes nosso coração está cheio de mágoa e a gente está cheio de questão com os nossos irmãos, com os mais próximos, principalmente, né, com a família, muitas das vezes. Então, assim, Jesus tinha mesmo um profundo amor por toda a humanidade, porque essas instruções que ele nos deixou são as chaves, né, que nos permite a nossa expansão de consciência, e só assim, com essa nossa consciência expandida, né, no sentido do nosso eu superior, de fazer essa conexão com o alto, com o Pai Celestial, só assim nossa prece vai ter uma eficácia. Porque quando a gente ora, a nossa vibração, nosso estado mental vai se modificando, vai elevando e assim conseguimos contato, né? Mais ou menos como se fosse uma teia que a gente fosse tecendo através do nosso pensamento, do nosso sentimento, e que vai nos permitindo mudar o estado vibracional. E nessa elevação, nessa sintonia com a espiritualidade, vai acontecendo profundas transformações no nosso ser, que em estado normal, no estado mental normal, muitas vezes essas transformações não seriam possíveis. Então, nessa mudança vibracional, né, que esse recolhimento nos proporciona, a gente vai conseguindo fazer nosso contato com seres de uma energia elevada, e nesse processo a gente se torna canal por onde a graça divina desce e flui, né, como matéria transformadora do nosso ser, podendo atuar assim em níveis profundos, às vezes até em níveis assim celular, trazendo para nós às vezes a cura que necessitamos, tanto psíquica quanto física, né? E várias obras da doutrina espírita nos traz essa importância, né, da prece como um alimento espiritual que deve ser praticado assim diariamente e muitas vezes durante o dia, né? O ideal é que a gente adquira esse hábito de agradecer pelo alimento, por tudo que acontece no nosso dia, mais ou menos como a gente nutre o corpo físico, a gente vai adquirindo esse hábito de agradecer a Deus por tudo. Então, assim, é isso esse conceito que Jesus tentou passar para nós, a prece como um alimento que fortalece e nos renova, né? Nos dando, assim, condições para que a gente possa fazer nossa reforma e traz fortalecimento, renovação e transformações profundas. Nosso querido André Luiz, ele nos diz que a prece nos fortalece e renova, permitindo nossas transformações, sendo capaz de ser luz nas trevas das nossas próprias dificuldades. Então, assim, que quando a gente ora, acende uma luz dentro de nós que nos torna possível
vencer as dificuldades, né? E transformar através da prece o nosso íntimo. E André Luiz, numa obra belíssima chamada Os Domínios da Mediunidade, ele classifica o ato de orar dessa maneira. Ele fala assim: orar é uma fórmula básica de renovação íntima, pelo qual o divino desce do coração da vida para a vida do coração. E ele quis nos dizer que orar é um ato de comunicação, pela qual a graça divina flui até nós. Então, que é muito importante a gente orar com o coração, né, com a fé e o coração, para que seja possível que sejamos canais de graça divina que desce literalmente do alto até nós, transformando, curando, né, e acalmando, nos dando lucidez, entendimento em todos os nossos processos, que não seria possível no nosso estado mental agitado, né, aqui da superfície da Terra, todas essas transformações. E a gente sabe que existe várias maneiras de orar, pedindo, agradecendo, louvando, e assim, na nossa condição humana, a gente recorre a todas essas formas de oração, muitas vezes pedindo. Eu sei que na maioria das vezes a gente agradece pouco e louva pouco também, porque na verdade somos seres pedintes, né? A gente tem o hábito de pedir muito e muitas vezes esquecendo de agradecer. E isso a gente vai procurando assim modificar, né? Uma das bênçãos que eu acho que a doutrina espírita vem colocando na nossa vida, no nosso dia a dia, exatamente isso, a gente vai aprendendo assim sobre o poder da gratidão. Hoje tanto é falado, né, sobre a gratidão sempre, então a gente vai tentando fazer essas modificações. E também, assim, hoje eu queria comentar dessa importância, né, nesses tempos que nós estamos vivendo, da oração que a gente pode fazer uns pelos outros. Quanta gente, às vezes, está assim, em estado depressivo e passando por dificuldade, o quanto é importante nós, como irmãos, né, orarmos uns pelos outros, orarmos pelos doentes, por aqueles que não oram, que não têm tanta fé, que não estão fortalecidos com esse alimento espiritual. A gente pode orar por todos esses nossos irmãos e devemos, né, orar por todos, também orar para aqueles que já desencarnaram. A gente sabe que a prece tem um alcance, né, capaz de penetrar ou de transpassar, transcender o tempo e o espaço, né, atingindo às vezes, assim, pessoas desencarnadas que estão aflitas ou que ainda não têm muito conhecimento sobre esse processo, que às vezes estão presas, né, ainda nossas condições terrenas. E nesses tempos agora de caos planetário, eu sinto assim, a importância da gente, como um grupo de trabalho, né, numa casa espírita, sermos um grupo operante de oração, porque quando o grupo todo se oferta em serviço para a oração, são corações ligados pela mesma frequência e sintonia, e nós podemos, assim, ter uma vibração belíssima que vai atuar diretamente na áurea planetária, tão densa, né, e tão atingida pelas energias purificadoras do momento, desses momentos de transição planetária. Então, assim, quando a gente ora em conjunto, a gente consegue curar, às vezes, pequenos focos, né? Nós nos tornamos pequenos focos de luz nessa áurea densa do nosso planeta Terra. E através desses nódulos que são dissolvidos, a graça divina pode fluir, transformando, às vezes, tantas almas, né, cristalizadas pela ignorância,
por processos assim de estagnação, de muitos sofrimentos, e essas almas cristalizadas realmente existem sobre a superfície da Terra, próxima do orbe terrestre. Então, assim, como grupos orantes, nós podemos ajudar esse tipo de alma cristalizada, e isso é muito importante, né? Porque estamos vivendo um momento de caos planetário, com energias purificadoras totalmente necessárias, né? Para esse mundo que vem surgindo, que vem se avizinhando, que será um mundo de regeneração. Então, assim, quem ora está fortalecido para essas energias purificadoras que estão acontecendo. Mas a grande maioria do planeta Terra não tem muita consciência dessa necessidade de purificação, que faz parte mesmo do previsto, e a nossa oração pode ser um sustentar para aqueles irmãos que ainda não têm consciência, né, de tudo que está acontecendo, ainda vai acontecer. Então, por que é tão importante? Porque através dessas preces, as nossas consciências vão se contactando com hierarquia, né, de outras dimensões, de outras orbes, que estão aí disponíveis para nos ajudar. Esse trabalho que está acontecendo aqui na Terra, nós estamos sendo assistidos por várias populações de várias orbes, né, que só podem atuar energeticamente através do nosso canal de oração. Então, assim, toda vez que a gente se abre em oração, a gente está recebendo subsídios para que a gente na Terra também seja luz nas trevas, né? Nas nossas trevas íntimas e coletivas também. Porque o, tudo que está acontecendo, se a gente consegue se elevar, a gente vai minimizando, né, sofrimentos que, porventura, não podem ser evitados através das catástrofes e tudo mais, que, na verdade, são bênçãos, são energias purificadoras para o planeta Terra, né? Então, assim, nós temos uma responsabilidade muito grande como grupos, já com esse conhecimento, lembrando a importância da prece em todo tipo de trabalho, como os trabalhos que a gente faz na capela. Sempre a nossa ancoragem é a prece. Quando a gente começa, a gente faz a prece nos elevando, pedindo assistência dos nossos mentores, né? E naquela elevação ali, muitos de nós se tornam canais, né? Através dos corpos, né? Pode fluir a energia dos mentores, que vão trazer cura para aqueles irmãos que estão ali em tratamento. Então, assim, sempre a prece que vai fazer essa transformação, que vai abrir essa chave. E a prece traz para nós, assim, transformações. Quando a gente tem esse hábito de orar, a gente se aproxima de Deus, né? E não tem como a gente se aproximar de Deus e continuar a mesma pessoa. Então, assim, a ação da prece é extremamente transformadora. O quanto é bom quando a gente está reunido, né? Parece que a prece coletiva, naqueles dias que a gente não está muito bem, e está todo mundo ali de mão dada, você pode sentir a fluência ali, através de um irmão que está melhor do que você, que te doa energia. Então, assim, é muito, muito maravilhoso esse processo, né? Que a gente deve mesmo se emanar nessa prece e aprender a fazer mesmo a prece de doação do coração. E à medida que a gente vai assim se sintonizando com o alto, a gente aprende que a gente tem muito mais a agradecer do que pedir, né? E automaticamente, assim, as nossas transformações continuam acontecendo em níveis, assim, muito profundos. Eu estava lendo que quando a gente ora e se torna um canal aqui na Terra, que a nossa parte mortal, né,
as transformações que a gente pode sofrer, vai até ao nível das nossas mônadas. Olha para você ver como que isso é importante, né? Esse nosso ser interno, essa parte de nós que é imortal, ela é fortalecida pela prece em todos os âmbitos, e isso é maravilhoso. Então, assim, basicamente é isso, né, que a gente pede, né, através da oração, essa transformação mesmo, em todos os momentos, pedindo assim com fé, agradecendo e louvando a Deus, nós vamos nos transformando, transformando nosso íntimo, para que a graça vai se manifestando através de nós, para que a gente possa ser canal de luz, né, nesse mundo. E é interessante que o ato da gente orar uns para os outros atrai para a gente as companhias dos bons espíritos, né? Dos espíritos protetores e tudo. Parece que quanto mais a gente ora pelos outros, mais a gente é ajudado. E tem a questão também do orar e vigiar, porque muitas vezes a gente ora, mas não tem aquela vigilância, né? E é Jesus que nos instrui, em última instância, quando ele fala que a gente tem que orar e vigiar. Porque muitas vezes, assim, a gente faz da prece uma atitude automotiva, assim, de automação. A gente pede, ora, mas não vigia as nossas próprias atitudes e recorremos, às vezes, nos mesmos erros, né? Então, assim, a prece, como alimento espiritual, ela vai nos sustentar no novo mundo de regeneração. Esses dias eu assisti uma palestra de um palestrante espírita, não me lembro o nome dele, num programa que chama Café com Luz, onde ele fala que os pilares de sustentação do mundo de regeneração vai ser o Evangelho de Jesus, que ali tá contido todas as leis morais que a gente tem que seguir, né, para ter uma vida realmente à altura do mundo de regeneração. E que a gente tem, assim, que conseguir banir o mal da nossa vida, que a prece vai ser consolo e alimento para o mundo de regeneração que está surgindo. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, assim, uma palestra pequena, né? O assunto é muito vasto, mas, assim, é repetitivo, porque Tá. a Aqui, prece é isso aí.